Benvenuto a mais um Parlando de Palmeiras. Hoje o episódio é muito mais do que é especial. É special, meu querido André Salem. Você duvidou que ele viria. E nós conseguimos trazê-lo aqui. Jorge Nós Vinícius. trouxemos o homem. Hoje promete, hein? Hoje o bicho promete. Hoje o bicho promete. Jorge Vinícius, seja muito bem-vindo. Grande narrador, um dos talentos mais eloquentes da televisão brasileira e que hoje nos dá a honra de estar aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no grupo Tati de Comunicação, né, Jorge Vinícius? Primeiro, agradecer a sua disponibilidade, a sua vinda pra cá. Espero que a gente faça um episódio legal. E não sei se você sabe, logo você já se apresenta pra quem não te conhece, que eu duvido, mas não sei se você sabe que você é muito querido pela torcida do Palmeiras. Quando você narrava pelo Premier, as pessoas achavam que você dava sorte, e toda vez que era um Milton Leite, por exemplo, as pessoas, tira esse Milton Leite daí e coloca o Jorge Vinícius aqui, pelo amor de Deus. Milton Leite Gambá. Você lembra disso? Você sente esse carinho, que a torcida do Palmeiras costuma abraçar os caras. Por exemplo, o Theo José no SBT também é muito abraçado pela torcida do Palmeiras, o Kleber Machado, que saiu recentemente da Globo também, e você no Premier também era um cara muito abraçado pela torcida do Palmeiras. Você sentia isso? Bem-vindo, Jorge. Gente, obrigado. Obrigado pelo convite. Quando o André entrou em contato comigo, eu disse, não, vamos marcar. Assim que vocês tiverem lá um horário na agenda de vocês, podem contar comigo. Que isso. E agradeço esse espaço para falar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre jogos interessantes, momentos importantes com o Palmeiras, né? Tanto no rádio como também na televisão. E eu sinto isso aí. Esse carinho, né, esse apreço, essa valorização por parte da torcida do Palmeiras com relação ao meu trabalho. Principalmente na época de Grupo Globo, né, quando eu transmitia jogos do Palmeiras na televisão, pelo Premier e pelo Sport TV. Nossa, esse tempo foi louco, né? No Premier você entrou lá, no Grupo Globo você entrou no finalzinho de 2010 e 2011, a gente estava conversando em off aqui, 2010 né? Eu entrei no Grupo Globo, após ter saído da Rádio Record de São Paulo. A Rádio Record, o departamento de esportes, ele foi arrendado para a Transamérica, com a equipe do Éder Luiz, e eu saí. Só que em 2009 eu havia feito o campeonato italiano pela TV Cultura. E aí o Jota Júnior, que trabalhava no Grupo Globo e recentemente saiu também, né? Um dos inúmeros erros recentes do Grupo Globo com relação a priorizar pessoas em detrimento a outras que chegam a uma certa idade, mas com talento, entendeu? Em termos financeiros de ganhos também. Com história também, né? Tem que ser respeitado a história do Jota Júnior é fantástica. E o Jota Júnior, ele foi o único que me deu um retorno depois de e-mails enviados para aqueles que eu consideravam grandes amigos, né? E eu ali tinha acabado de sair da Rádio Record, sem emprego, aceitei um convite de uma FM de Penápolis, que é a minha cidade, para narrar o Penapolense na 3ª divisão. Comecei morando em São Paulo, hein? Morando em São Paulo, pegava o carro, andava quase 500 quilômetros para narrar o Penapolense. Sorte que minha família é de lá, né? Meus pais em casa lá, tal, eu não tinha alguns gastos. Mas foi aceitar esse convite para narrar o Penapolense numa FM, na Ativa FM lá em Penápolis, que começaram a aparecer outros convites. Aí a Rádio Jovem Pan de Campinas me convidou, eu aceitei para narrar Ponte Guarani. E logo na sequência veio a Tri FM de Santos, com um projeto de narrar os jogos do Santos no FM, na Tribuna FM. Aceitei também, eu estava com 3 rádios. E aí o Jota Júnior me respondeu pedindo para que eu enviasse meu material aos cuidados do Roger Torres, no Sport TV, porque ele estava me acompanhando na TV Cultura, na época que eu fiz o campeonato italiano. E ele achou legal. Ele falou, olha, você estava bem na televisão, mesmo sendo do rádio, então não custa nada você enviar lá para o Roger Torres, no Sport TV, o seu trabalho, o seu material. E eu peguei e mandei, mas confesso que não tinha grandes expectativas. E aí, aquele ano, o Guaratinguetá subiu para a Série B, né, do Campeonato Brasileiro. E na região do Vale do Paraíba, o Grupo Globo não tinha ninguém para transmitir. E não tinha ninguém, nenhum narrador, inclusive na Vanguarda, na TV Vanguarda, que é afiliada da Globo ali em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em Taubaté.
E aí o Roger Torres entrou em contato comigo, do Sport TV. Eu estava em Penápolis para narrar um jogo do Penapolense pela Série A3. Que é seu time de coração. É claro. É lógico. Não, é claro. Eu comecei a gostar de futebol indo ao estádio Tenente Carriço em Penápolis, levado pelo meu pai. Então, os primeiros jogos que eu assisti, né, foi do Penapolense, do Clube Atlético Penapolense, na década de 70. Não, aí já tô entregando a idade. Eu vou fazer agora 51 anos. Não parece. Né? Parece. Eu vou fazer Parece 51 mais, anos. Aí eu não volto mais pra Globo. Eu pareço mais? Aí ele não volta mais pra Globo, é verdade. Não é nem questão de salário hoje. Jovenzinho. E aí o Roger me ligou. Olha, o Guaratinguetá vai estrear na Série B do Campeonato Brasileiro nesse sábado agora, era no mês de maio. Mês de maio de 2010. Contra o Duque de Caxias, sábado, 21h. Você não quer narrar esse jogo pra gente aqui pro Premier? Nós vamos transmitir e tal. Eu falei, mas é lógico. Claro que eu quero. Porra, uma entrada pra mim é uma porta de entrada no Grupo Globo, né? Globo, né? No Premier. Sim. E eu com uma situação indefinida, porque eu estava fazendo as emissoras de rádio, mas não sabia, não tinha contrato, não tinha nada. Era tudo por cachê. Aí eu topei a parada. Mas você imagina, Guaratinguetá e Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, sábado, 9h da noite, no Premier, tendo que pagar para ver o jogo. Quer dizer, quantas pessoas estavam acompanhando além do meu pai? Nossa, tenso. E além do Roger, que queria ver, evidentemente, acho que o meu trabalho, né? Sim, a sim. chance que ele estava dando. Fiz o jogo, tranquilo. Na semana seguinte, ele me liga outra vez. E aí eu já estava num evento lá na Vila Belmiro, na apresentação da nossa equipe, da Tri FM, lá em Santos, e ele me ligou. Tava um barulho danado, tal, peguei o celular. Oi. Ô Jorge, tudo bem? É o Roger. E aí, se divertiu lá em Guaratinguetá? Gostou? Falei, pra caramba. Foi muito bom. Falei, então tá bom, você quer fazer um segundo jogo? Porque o Guaratinguetá joga agora no sábado. Nossa, lá. não, pelo amor de Deus, não me escala pra esse jogo, por favor. Aí eu falei, claro. E aí, foi indo naturalmente. Eu fiz naquele ano de 2010 todos os jogos do Guaratinguetá pelo Premier. Nenhum pelo Sport TV, naquele ano. E aí, o engraçado é que chegou na virada do ano... Tinha algum time grande nesse ano, na Série B, você lembra? Eu não lembro. Em 2010, eu acho que não tinha ninguém, né? De grande, acho que não. Em 2010... O Vasco caiu em 2008, em 2009 ele subiu. O Botafogo que caía ali todo ano. Eu não me lembro, mas se tinha algum time grande... Foi o único jogo que eu não devo ter narrado. Era o Guaratinguetá o time grande, eu acho. É que eu ia perguntar se você teve algum jogo de mais pressão, com mais audiência. Eu acho que teve. E para esse jogo eu não fui escalado. Porque esse jogo, inclusive, acho que foi pro Sport TV, né? E então foi isso aí. E durante aquele ano de 2010, a Globo tinha o seguinte: ela passava o jogo... Não, aí já foi em 2011. Ela passava um jogo para a praça... E um jogo que não era ali do local. Por exemplo, Guaratinguetá e Palmeiras pelo Paulistão. Então, ela não podia passar para a região de Guaratinguetá. Sim. Então, a TV Vanguarda, afiliada da Globo ali no Vale do Paraíba, o que ela fazia? Ela tinha que passar outro jogo. Só Flamengo e Atlético Mineiro. Não, mas era do Campeonato Paulista mesmo, entendeu? E aí, eu fui chamado umas 2, 3 vezes pela afiliada da TV Globo, pela TV Vanguarda, para narrar esses jogos para a região do Vale do Paraíba pela Globo dali. E aí foi engraçado, porque na virada do ano de 2010 para 2011, e a minha entrada foi assim, por cachê, eu ganhava por jogo e tal. Quanto que é um cachê? Não sei se você pode falar de valores. Época, quanto que era na época, 12 anos, 11 anos atrás? Na época eu ganhava lá R$350. Por jogo? Por jogo. Eu achei que era mais. Eu achei que era mais também. Em 2010. Era mais dinheiro também, né? Era quase um salário mínimo da época, imagino eu. Em 2010, né? Não era uma coisa assim... fantástica, extraordinária e tal, mas assim, ajudava, né? Quantos jogos eram em média que você fazia por cachê no mês, assim? Em média, mais ou menos uns 5 jogos, né? Um por semana, quase ali. Uns 5 jogos, porque a Série B começava em maio e terminava em novembro. Sim. Então, mais ou menos, era isso aí, era essa a média.
E aí o engraçado é que na virada do ano eu já tinha comprado um pacote da CVC Nossa! para Salvador, para um hotel bacana lá, resort, e para passar as férias de janeiro. Aí tava tudo já paga, a viagem e tal. De repente eu recebo uma escala desse tamanho, via e-mail, do Alfredo Toné, que já era o chefe do Sport TV, da praça do Sport TV da Globo, e me colocando para narrar jogos no Sport TV já da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011. Nossa. E veio a viagem que eu tinha programado para Salvador, para esse resort e tal. Aí eu não pensei duas vezes. Eu falei, opa, Vou para Salvador. Agora Sport TV. Copinha, né, que é uma vitrine boa. Sim. Os principais narradores estão de férias do Grupo Globo, Sim. não trabalham. É hora de eu mostrar meu trabalho no Sport TV, aparecer um pouco mais. E aí eu procurei a CVC, expliquei o motivo, paguei lá minha multa lá que eu tinha que pagar, recebi uma parte do Ficaram mais dinheiro ricos. de volta, eles ficaram mais ricos, eu mais pobre, mas Exatamente. valeu a pena. Porque aí começou a minha trajetória para valer no Sport TV, mesmo ainda não sendo contratado. Foi assim que foi o meu O início start. no Grupo Globo. E aí ficou se dedicando ali 8 anos. E nesses 8 anos, voltando a falar de Palmeiras, você pegou 2011 Duas ali, épocas diferentes do Palmeiras. completamente distintas do Palmeiras. Você meio que sentiu na pele ali a transição Parece do que era clube outro clube. Até para um clube 2015. decadente, do ostracismo mesmo, falido, ao auge que a gente tá vendo aí até agora, né? Você lembra do primeiro jogo do Palmeiras que você fez na época de 2011? Porque você narrou a Série B do Palmeiras de 2013, né? Isso. Você narrou muitos jogos do Palmeiras Então, na assim, Série B. a minha relação com o Palmeiras, ela vem lá de trás. Eu tenho jogos, momentos interessantes com o Palmeiras na minha carreira, que se a gente for buscar lá atrás, eu vou me recordar de quando eu entrei na Rádio Gazeta em São Paulo, quando eu fui para a Gazeta em 1993. Ao meu lado tinha um grande palmeirense, que eu sou fã, como comentarista, o Mauro Betti. Ah, o Mauro Betti. Né? Queremos você aqui também, Mauro Betti. Então, o Mauro Betti seria interessante vocês realizarem aí o trabalho, fazer um podcast com o Mauro Betti, é uma pessoa fantástica, extraordinária. Sim. Recentemente esteve aqui em Ribeirão Preto, num jogo pela TNT, né, numa transmissão, tal, teve lá, a gente matou saudade. E naquele ano de 1993 eu fui contratado pela Rádio Gazeta de São Paulo. E aí eu me recordo que nessa temporada foi o ano que o Palmeiras Saiu da fila. No E Paulistão. ganhou no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, um título importantíssimo, depois de muitos anos, para cima do Corinthians. Muitos consideram o título 4 mais a importante 0. da história do Palmeiras Sim. até hoje, um Paulistão. Não, e pelas circunstâncias, quer dizer, perdeu o primeiro jogo com o Viola fazendo Imita o gol, porco. imitando o porco. Foi uma semana tensa, né, pro Palmeiras. Aí, de repente, chega no domingo, no dia 12 de junho, não sei se foi domingo ou sábado, acho que foi um sábado. Acho que foi sábado. Foi é. sábado, isso. Foi Foi. sábado, porque domingo a seleção brasileira jogava, tinha um amistoso, algo parecido assim. E foi num sábado mesmo, dia 12 de junho. E aí o Palmeiras deitou e rolou, né? E goleou o 4 a 0. Corinthians. E de lá, eu fiz a abertura desse jogo, não narrei esse jogo pela Gazeta. Quem narrou foi o Enio Rodrigues, saudoso Enio Rodrigues. Mas eu fiz a abertura da transmissão para ele. E na hora... No estádio? No estádio. No né? estádio. No Você estava estádio. sentindo a atmosfera Sim, do negócio Sim, ali. o estádio lotado e tudo tendia pro Corinthians ser campeão, né? Tudo estava levando a crer que o Corinthians seria campeão, estragaria os planos do Palmeiras depois de um bom tempo. Água no chope. Aí, deixa eu molhar o bico Ô, aqui. por favor, né? Tá criando a Egípcio ali, André Salem. Aí, eu fiz a abertura e fiquei no estádio para assistir o jogo, né? Porque baita jogo e tal. Sim. E aí o Palmeiras campeão, aonde que, entre aspas, aonde que nós fomos comemorar? Ixi, foi de comemorar o título do Palmeiras. Não, é assim, porque o Mauro Betti, eu era muito Sim, parceiro do Mauro Betti, Nossa, entendeu? já tá louco esse dia, hein? Meu comentarista, tá? O Mauro, pô, radiante e tal. Fomos comemorar E ele tava mesmo nessa... na casa
nesse negócio efusivo, o Mauro Betti, nesse dia e tal, muito... Mas demais, É? mas demais. Imagina o Mauro Betti lá atrás, né? No início de carreira, na Rádio Gazeta. Nós fomos comemorar na casa de Joemir Betti. Nossa! Saudoso. Tava ruim a festa, Não, hein? com Joemir Betti, com outros palmeirenses. Carlos Tramontina, Nossa! com Roberto Avalone, com Mauro Betti e Companhia Limitada. Uma festa gigante, né? De muitos palmeirenses ali e rodando os gols narrados por mim e pelo Nossa, Hélio Rodrigues, que legal. pela Rádio Gazeta do Palmeiras naquela temporada, naquele ano, naquela conquista de campeão paulista. Então, assim, foi um momento marcante. Então, minha relação com o Palmeiras vem lá de 1993, a Rádio Gazeta. Aí, em 96, eu ainda pela Rádio Gazeta de São Paulo, eu saí por um período curto na Rádio Bandeirantes, voltei para a Gazeta e fui escalado para narrar um jogo aqui em Ribeirão Preto, no estado de Santa Cruz, pelo Paulistão, Palmeiras e Botafogo. e Botafogo. Esse jogo foi épico, né? Né? Acho que foi 8-0, né? 96, 8-0. Eu estava aqui narrando e o Palmeiras, tinha um ataque avassalador, tinha um time fantástico e era gostoso narrar o Palmeiras. Pra quem gostava de futebol nessa Meu época... Deus do céu. E pro narrador, eu sou um vendedor de emoção. Sim. Convenhamos, eu sou um vendedor de emoção. Pegar o Palmeiras para narrar era ser presenteado na escala. Por quê? Com certeza, a gente ia ver e narrar um bom futebol, pelo elenco que o Palmeiras tinha, não era nem pelo time titular, pelo elenco que o Palmeiras tinha, e goleadas. Você viu o futebol... Já começava 5-0. Não, e deixa eu te falar, eu lembrei outro fato. Olha que interessante, Desse jogo né? específico? Não, a minha chegada na Rádio Gazeta. Ah, sim. Eu cheguei na Gazeta e estreei no dia 22 de maio para um jogo teste do Palmeiras contra a Ferroviária em Araraquara, no estádio Ademar de Barros, Fonte Luminosa, onde lindo o Palmeiras, antes da reforma, onde o Palmeiras ganhou da Ferroviária por 1-0 com um golaço do Edmundo. 22 de maio, pode procurar, 22 de maio de 1993. Foi um jogo teste que eu fiz para a Gazeta e por esse jogo o saudoso Pedro Luiz Pauliello, né, um dos maiores narradores da história do rádio, ele me convenceu a ir para a Rádio Gazeta e não para Santos, que eu tinha acabado de terminar meu curso de faculdade na PUC em Campinas e tinha acertado a minha ida para a Tribuna de Santos, a Rádio Tribuna M de Santos. Ele pediu para que eu não acertasse, para que esperasse um pouquinho, que pelaquela narração que eu fiz de Palmeiras 1, Ferroviária 0, e o Pedro Luiz era palmeirense também, ele ia me contratar pela Gazeta. Ele pediu um mês, para eu esperar um mês que ele iria me contratar. Eu confiei. Ele me contratou em 5 dias. Nossa. Ô Jorge, uma dúvida muito pessoal que eu tenho, por exemplo, você debutou com esse jogo do Palmeiras, vamos dizer assim, né? Era um jogo chave pra você, Palmeiras e Ferroviária. Sim. Você torce pra sair gol, pra ser um bom jogo? Porque se for um jogo muito chato, você acha que isso influencia na tomada de decisão de quem está acima de você? Eu queria só complementar. Você provavelmente não é palmeirense, mas você deve ter vibrado pra sair gols do Palmeiras, porque era o time em evidência ali. Se sai um monte de gol da Ferroviária, não é a mesma coisa, né? Então, aí que tá. Então você torce pra sair gol do Palmeiras? Como que é? Sim, então, aí do ponto de vista de quem tá me ouvindo. Então, eu vou narrar um jogo do Palmeiras contra uma equipe intermediária ou uma equipe pequena. Quer dizer, o meu público vai ser, na sua totalidade, de palmeirense. Entendeu? A minha grande audiência, ao transmitir um jogo do Palmeiras, é a torcida do Palmeiras. Então, eu torço para quê? Primeiro, que o Palmeiras ganhe. Segundo, que ganhe de goleada, que ganhe bem. Por quê? Porque alguns jogos ficam marcados para o nosso público, para o telespectador, para o internauta, para o ouvinte de rádio. Depende sair um golaço, um gol antológico, um gol... Então, mas nesse jogo contra marcado. A Ferroviária, por exemplo, que foi um jogo teste para mim, lá em Araraquara, no dia 22 de maio de 93, foi um baita golaço do Edmundo, entendeu? E aí eu pude colocar na minha transmissão, acrescentar emoção. Porque eu vivo de emoção, sou vendedor de emoção. Né? E eu sou da geração do Osmar Santos. Longe de qualquer tipo de comparação, mas assim,
O Osmar mudou a configuração de narração de rádio. Ele revolucionou. Então, eu sou da era do Osmar Santos e respeitando todos os outros, principalmente o Fiore Giliotti, que foi um amigo meu, né? Eu trabalhei com o Fiore em 3 oportunidades. E o Fiore era palmeirense também, vou cometer uma inconfidência aqui. Revelação. O Osmar Santos, palmeirense também. Revelação 2. Palmeirense também. E aí, a minha transmissão ganhou uma diferenciação, por quê? Palmeiras ganhou. O gol foi do Edmundo, que estava vivendo uma grande fase. Foi um lindo gol, foi um gol maravilhoso. E ali eu cresci, naquele momento, narrei, e aí o diretor de esportes da Gazeta falou, olha, gostei da sua narração, e a Gazeta, na época, era uma rádio que revelava novos talentos vindo do interior. E eu, como eu estava em Campinas, e isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito. Então, essa relação com o Palmeiras começa com a minha ida para São Paulo, justamente nesse jogo teste que eu fiz contra a Ferroviária no Paulistão de 1993. Aí vem essa abertura de transmissão, né? E aí depois eu transmiti naquele ano também. O Palmeiras foi finalista do Brasileiro contra o Vitória, não foi? Foi campeão. Foi campeão também contra o Vitória. Foi. O primeiro jogo, o Enio Rodrigues tinha viajado para o Japão para transmitir o Mundial de Clubes. Que o São Paulo estava lá. E no primeiro jogo do Palmeiras, coincidia a data, mais ou menos, com o jogo do São Paulo, no Japão. Aí o que aconteceu? Calendário louco, hein? Então, E o que aconteceu? A Gazeta me escalou para narrar o primeiro jogo da decisão entre Palmeiras e Vitória. Então você narrou o primeiro jogo do Palmeiras, campeão brasileiro ali. Ainda não era, evidentemente, mas... Isso. Eu narrei o primeiro jogo da decisão. O segundo foi o Enio Rodrigues, mas eu narrei o primeiro jogo da final contra o Vitória. Então você vê que o ano de 93 aconteceram muitas situações em que o Palmeiras estava na minha vida. Foi histórico pra você e pro Palmeiras, né? Eu queria te perguntar sobre isso que você falou, que você comemorava, entre aspas, gol do Palmeiras, enfim. Existe isso mesmo de narrador puxar mais a sardinha pra um time ou pro outro? Porque a gente, como torcedor, a gente fala, tá torcendo pro Corinthians, tá torcendo pro São Paulo, tá torcendo pro Flamengo. E às vezes nem tá, né? E às vezes nem tá. Por exemplo, o Milton Leite pega muito no pé dele, falam que ele puxa o saco do Corinthians. Eu não acho, eu sou fã do Milton Leite, eu como palmeirense, eu gosto muito do Milton Leite. Existe isso, e eu queria te perguntar também se isso acontece mais com o time do coração. O que você acha desse negócio de jornalista, principalmente narrador, não assumir time? Tem que assumir, não tem que assumir? No Grupo Globo tinha alguma recomendação de não assumir, poderia assumir? Porque eu acho que tem uns caras que todo mundo sabe o time que torce e eles fingem que ninguém sabe. O Milton Leite todo mundo sabe que é corintiano, o Noriega é palmeirense. Enfim, todo mundo sabe o time de todo mundo, Cláudio Machado Santista. Eu não sei exatamente por que a gente sabe, porque eles nunca assumiram, eu acho, né? O Kleber nunca assumiu. O Luiz Roberto é São Paulino, e falam que ele é flamenguista, porque ele puxava o saco do Flamengo, mas ele é São Paulino. Todo mundo sabe mais ou menos o time de todo mundo. Todo mundo tem que puxar o saco do Flamengo, né? Então, e tem essa recomendação de puxar o saco pro Flamengo, pro Corinthians, pode assumir time, não pode? O que você acha um pouco disso? E existe um pouco de narração mais efusiva para um time, menos para outro? Não havia nenhuma recomendação da Globo e a gente se posicionar com relação a declinar o nosso time. Eu, particularmente, como narrador, acho que no grande centro não é legal a gente falar para o time que a gente torce, porque o futebol, para o torcedor, é por emoção, pouca razão. Então, a partir do momento que ele sabe que você torce para o Palmeiras, e aí vai ter um jogo entre Palmeiras e Corinthians, que vai narrar, e pega essa maior rivalidade do estado de São Paulo, e você está comandando, se em um determinado momento de um lance polêmico, você emitir a sua opinião, na hora ele vai lembrar que, olha, tá vendo? Esse cara disse que é palmeirense. Você vai criar uma situação, uma animosidade que você não precisa. Não precisa. Então, para narrador e para comentarista, eu, sincero e honestamente, não acho legal. Uma coisa é você estar no interior de São Paulo e você falar aqui, porque você tá no quadrado aqui do interior e tal. Mas a partir do momento que você está num grande veículo de comunicação, em grande centro, né? Eu não só pego São Paulo, mas
Rio de Janeiro, com Flamengo, Fluminense, Rio Grande do Sul, com Inter e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Nossa, em Minas. lá é pior ainda, o cara tá Então, morto, né? Aí é que tá, se você falar o seu time, eu acho assim que começa a manchar um pouco, entendeu? A sua entrega. Porque sempre vai criar uma dúvida na cabeça do torcedor, que vive mais da emoção do que com a razão. Ele não consegue separar. Então, eu sou contra declinar o time que você torce. Agora, nenhuma orientação nas emissoras que eu trabalhei e, um adendo, geralmente, você cobra mais do seu time, inclusive em transmissões, você pega mais no pé do seu time do que no adversário do que os outros times, entendeu? Ah, esse cara aí é muito ranzinza na transmissão, quando ele narra os jogos do Corinthians, ele é... Às vezes ele é corintiano. Você pode ter certeza que meio caminho andado para ele ser torcedor desse time que ele pega mais no pé. Em off, vocês vibram, um exemplo. Você tá você e Noriega lá narrando o jogo do Palmeiras. Vamos supor que você é palmeirense, Noriega é palmeirense. Que é outro palmeirense. Sim, Noriega todo mundo sabe. Aí sai gol do Palmeiras, vocês lá tá gritando gol e vibrando assim, Noriega vibra. Existe isso ou não? Ninguém vibra ali na hora. Quando nós não tínhamos o advento da internet, o YouTube mostrando imagem de cabine, você narrando, transmitindo... E quando a gente não tinha essa coisa chamada aqui, ó, smartphone, Acabou celular... com a vida de todo mundo esse negócio. Que você pode filmar, registrar o momento, entendeu? E você não sabe que você está trabalhando, por exemplo, do lado de um cinegrafista, aqui, um operador de áudio. Tem muita gente envolvida numa transmissão. E, de repente, você está ali... Se você vibra, eu na condição de narrador, estou narrando o jogo do Palmeiras, sou palmeirense... E tem um gol do Palmeiras, e no campeonato importante, numa decisão, e vibra aqui, gol do Palmeiras! Quer dizer, o cara tá ouvindo a minha voz, até aí tudo bem. Isso. Mas se alguém grava, né, que eu repito, agora a gente tem o advento do YouTube e tal, faz a transmissão, mas se alguém grava aquele momento, e isso viraliza... E tem muito traíra ali, né? Opa, em todos os setores de atividade. Né? Existem os bons, existem os ruins. Existem os caras que são corretos, existem os desonestos, entendeu? E trairagem existe em todo qualquer lugar. Aí, de repente, o cara grava e hoje qualquer coisa viraliza. Sim. E mostra aquele momento de bastidor, você vibrando com o gol do Palmeiras. Isso aí para a torcida do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Fluminense, isso aí fica ruim, né? A imagem sua, ela fica, de certa maneira, arranhada. Mas eu já vi vários acontecimentos como esse aí, entendeu? O Milton Leite, até hoje, ele não sabe, eu entrevistei ele já algumas vezes, e o Milton Leite não sabe até hoje como que viralizou aquela história do Rogério Ceni é chato pra cá. Ele não sabe, nem a Globo sabe como aquilo saiu dali e foi parar no YouTube viralizando, né? Porque ali, naquela época, era por satélite. Então. Então a imagem batia no satélite, voltava tal, e... escapava essa imagem, acho que pela parabólica, né? Lembra aquela parabólica? O Milton Leite falou isso, ele acha que pode ter sido isso, que escapou pela parabólica. Isso, até acho que não houve maldade de alguém lá do Grupo Globo, lá na época do Sport TV, ou do Premier, em fazer maldade e tal, com essa situação, né? Eu acho que foi uma gravação paralela, via parabólica, que acabou viralizando depois, né? Ô Jorge, você falou anteriormente que pra estar na Globo, ou você é induzido, ou as pessoas fazem fazer com que você puxe o saco do Flamengo, alguma coisa assim. Isso existe mesmo? Você que trabalhou no Grupo Globo por quase uma década, esse puxa-saquismo, ele é realmente verdade? Porque todo mundo que não torce pro Flamengo nota que isso acontece. Mas quem é flamenguista acha que não. Eu vi o Cereto falando depois que ele saiu da Globo numa entrevista que realmente puxava um pouco mais saco pro Flamengo, tinha uma recomendação mais ou menos. Você sentia isso lá? Como é que era essa história, a relação da Globo, do Grupo Globo com o Flamengo? Tinha muito puxa-saquismo? Vocês eram orientados a fazer alguma coisa? Não. Ou era fla-press mesmo? Não, nunca eu fui orientado a torcer para um time do Rio, para torcer para um time de São Paulo, ou para falar bem, nunca. Isso nunca aconteceu comigo. Nem com o Flamengo. Mas não é só Rede Globo. É a Band, é o SBT, é a Rede TV, é o Grupo Tati. São as emissoras. Por quê? O Flamengo tem o maior número de torcedores.
O Flamengo gera por si só uma quantidade de dinheiro, e futebol é business, futebol é negócio, virou negócio, com a maior torcida, tem a maior audiência, você vende mais fácil o seu produto. Então, essas circunstâncias geram normalmente essa tendência de você acompanhar o Flamengo. Quando você está acompanhando o Flamengo, você tem o maior público em termos de audiência. Por quê? Você tem ali a maior torcida e as outras torcidas torcendo contra o Flamengo. Sim. Entendeu? O que é maior, a torcida do Flamengo ou a torcida Então que veja a torce audiência que isso gera. Veja a repercussão que é isso para a televisão, para o rádio, de uma forma geral. E eu encontrei o Luiz Roberto, eu sou muito amigo do Luiz e sou um profundo admirador do trabalho do Luiz Roberto. E eu lembro quando ele saiu do rádio e foi trabalhar na Globo, mudou para o Rio de Janeiro, eu encontrei com ele uma vez no Pacaembu. E aí, pô, a gente se abraçou, tá, tudo bem. E aí ele me contou essa passagem. Ele estava chegando na TV Globo, naquela oportunidade. Eu falei, Luiz, e aí, você estranhou alguma coisa, tal? Você está no Rio agora? Ele falou justamente isso aí. E pegou o Flamengo, obrigado, ele pegou o Flamengo como exemplo. Ele falou, você vai transmitir o jogo do Flamengo? Entendeu? Uhum. Você tem ali a sua grande audiência, o seu grande momento para mostrar o seu trabalho. Porque, repito, você pega o Flamengo, o time de maior torcida do futebol brasileiro, e você pega o adversário do Flamengo com talvez uma torcida superior à do Flamengo pela quantidade de gente que está torcendo contra o Flamengo. Quer dizer, todas as outras torcidas estão torcendo contra o Flamengo. Então, é uma situação assim, do ponto de vista de você comandar uma transmissão que esteja jogando o Flamengo, ela é completamente distinta, diferenciada, né? Sim. O Luiz Ademar, que até trabalha com você na Tati, quando ele saiu do Sport TV, a gente está, inclusive, querendo chamar ele aqui para ele falar sobre isso. Ele falou que ele saiu mais ou menos porque tinha uma recomendação para falar mal dos times que assinaram com a TNT, que na época foi o Palmeiras, com o Esporte Interativo, que agora é TNT, que era o Palmeiras, o Inter, o Santos e alguns times menores lá. Isso foi, acho que 2018, 2019. Você tinha algum... É que o Palmeiras assinou com o Esporte Interativo antes, acho que foi 2016 e começou em 2019. Foi. Tinha realmente alguma recomendação para você ou não? Você não teve nada disso? Eu não posso falar pelo Ademar, entendeu? Sim, mas o Ademar por você é o meu parceiraço, o irmãozão, e tá aqui comigo no Grupo Tati hoje. E é um cara, assim, acima da média, porque o Ademar não é só o comentarista do time grande. O Ademar nunca foi o cara que quis escala de transmissão de time grande, de grandes eventos. Ao contrário, ele sempre se posicionou num grande estudioso, entendedor de times do interior, de times de base. E o Ademar entende muito, muito, muito. Você perguntar para o Ademar, um jogador do Sub-20 do Palmeiras, do time Sub-20 do Palmeiras, Sub-17, ele vai saber, entendeu? Por quê? Porque ele estuda para valer, ele gosta daquilo que ele faz. E aí o Ademar estava no melhor momento. Essa foi mais uma judiação que aconteceu. Uhum. O Ademar estava no melhor momento dele dentro do Grupo Globo, inclusive sendo requisitado, não só para muitas transmissões, como também para fazer o Seleção Sport TV no Rio de Janeiro. Uhum. O Ademar estava, no mínimo, 2 vezes por semana na ponte aérea. São Paulo, Rio, Rio, São Paulo, tá? A gente até brincava, né? Que a quantidade de milhas que ele estava acumulando, né? Porque as milhas vinham pra gente, né? Eu consegui, através da Globo, também, ir 3 anos seguidos pra Disney. Mesmo? Por 3 conta anos da Globo, seguidos. de tanto você... De tanta milhagem, sem gastar nada de passagem, pela quantidade de milhas que eu ganhava. É que você comprava no seu cartão de crédito e a Globo te reembolsava. Não, a Globo comprava e eu, a hora que eu fazia o check-in, as milhas eram computadas já pra mim. Entendeu ou não? Isso aí é um bônus escondido, então. Isso. Mas aí, a época que a Globo mandava equipe para viajar, coisa que não acontece hoje. Na época que a Globo pagava hora extra. Que não acontece hoje também. Enfim, né? Muitas coisas mudaram para ruim, infelizmente. Para quem trabalha e para quem assiste. E aqui não é só uma crítica direcionada à Globo. A Globo tem muitas coisas positivas ainda. Muitas coisas boas. E foi a empresa que me fez mais feliz, né? Sim. Hoje é o Grupo Tati, evidentemente,
mas em termos de valorização, de projeção, de ganhos, entendeu? Foi a Globo, sem dúvida nenhuma. E aí é isso, o Luiz Ademar está vivendo o melhor momento. E aí teve uma situação, enquanto ele fazia a seleção Sport TV, de uma conversa que ele teve com o Mário Jorge Guimarães, que era o diretor, né, do Sport TV lá no Rio de Janeiro, e eles conversaram, tá, e nessa situação, né, pelo que eu entendi, foi uma cobrança, né, ou uma orientação, e aí eu não posso falar, entendeu? Porque eu não estava presente e depois eu também não acompanhei, né, a sequência, o desmembramento dessa história toda aí. Mas, assim, comigo nunca houve uma orientação. E nem você soube que já houve com algumas outras pessoas. Tanto na Globo quanto Record, porque eu trabalhei 10 anos na Rádio Record de São Paulo. Entre idas e vindas, eu trabalhei 10 anos. E aí a pergunta era, lá na Record, eles te orientam a ser... chutar a santa? A ser como é que chama? Evangélico. Evangélico e seguir a religião, né? Do Reino de Deus, é isso? Igreja Universal do Reino de Deus. Universal famosa do Reino de IURD. Deus. Isso. As pessoas acham que sim, mas nunca na Record chegou alguma pessoa e falou, olha, por você ser contratado funcionário nosso, você tem que frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus, você tem que se converter. Isso aí nunca aconteceu, então, nunca. Não recebi censura, não recebi pressão, não recebi orientação nenhuma em todos os veículos de comunicação que eu trabalhei. Aqui na Record falam que, não sei se ainda é assim hoje, mas que na época pegavam no pé porque você não podia usar crucifixo. O próprio Marcos Mion agora, ele apresenta o Caldeirão agora na Globo sem manga comprida, para ele mostrar a tatuagem de Nossa Senhora da Aparecida, que isso não podia nos tempos da Record, né? Eu acho que situações assim, elas realmente faziam com que houvesse um certo posicionamento da emissora para não liberar tanto, né? Quer dizer, a gente aqui trabalha numa linha e você, enquanto apresentador, comunicador de um horário de grande audiência, horário nobre, você expor dessa maneira não casa, não pega bem, né? Com a linha editorial, a linha religiosa da emissora. Então, aí, para essas situações, até acredito que havia algum veto, havia alguma cobrança nesse aspecto. Entendeu? Quem é discreto, você acha que de repente não sofre tanto. Isso, né? Isso. E hoje, por exemplo, muita coisa mudou para ruim no nosso meio. Muita coisa mudou para ruim. Por exemplo, você pega hoje diretores de emissoras. O que tem de paraquedista hoje, que nunca trabalhou, nunca soube o que é rádio, televisão, nada, comunicação... O cara hoje comanda. E por que ele tá lá? Comanda. Ou por cargo político, ou por ser amigo, indicação de amigo, entendeu? Ok. É o que indica, mas lá em cima, pro dono, entendeu? Então é ruim, porque isso aí, aos poucos, vai dilacerando ainda mais o nosso meio. É o que tá acontecendo com a Globo, por exemplo? É o que tá acontecendo com a Globo. Você vê, se fosse o Roberto Marinho, fundador da Rede Globo de televisão. O cara que tinha um Boni, nossa, monstro. um Armando Nogueira, que instituíram o chamado padrão Globo de qualidade, que foi completamente destruído. Se nós tivéssemos hoje um Roberto Marinho, existiria ainda o padrão Globo de qualidade, existiria uma preocupação com as pessoas que vão, frente a uma câmera, dar uma notícia. Porque primeiro a notícia. O mais importante é a notícia. Hoje, você pega a Globo, por exemplo, principalmente a Globo, que está num trabalho onde eles perderam a mão no trabalho de inclusão, né? Hoje a Globo contrata preto, mulher e homossexual. É pré-requisito? O talento em segundo plano. O talento é o quarto plano hoje da Globo. Essa é a realidade. Eles perderam a mão. Eu sou favorável à inclusão. Eu não sou preconceituoso. Ao contrário. Tenho amigo gay, tenho amigas, né, mulheres, tenho muitos amigos. Hoje o termo é preto. De repente a pessoa que está nos acompanhando, mas o cara está falando preto.
Mas preconceituoso, racista. Não, mas hoje o correto é você usar preto em vez de negro, de cor. Se eu usar aqui o negro, de repente eu tomo um processo. Se eu usar assim a palavra de cor, moreno, escuro, nossa, de repente eu sou processado. Então o correto hoje é falar preto. E a Globo perdeu a mão, mas completamente. Por quê? A pessoa, quantos pretos nós não tivemos com histórias lindas e maravilhosas? Vou citar dois, um homem e uma mulher. Glória Maria, nossa. Saudosa Glória Maria. O que representou, gente, essa mulher para o jornalismo, para a conquista? Talentosa. Para a conquista da mulher, o espaço dela. Preta, mas acima de mulher, acima de ser preta, ela tinha talento. Ela mereceu o sucesso, merecia estar lá. Talento. Merecia destaque. Talento. Mas é talento isso aí. Sim. Heraldo Pereira. Que é daqui de Ribeirão. Que é de Ribeirão Preto. Esse cara é um monstro. Esse cara é um jornalista acima da média. Esse cara é fantástico. Eu sou fãzaço dele. Também. Quantas vezes já não teve na bancada do principal produto da Globo em termos de jornalismo, que é o Jornal Nacional. Sim. Quer dizer, preto, talentoso. Então, o trabalho de inclusão é importante? Tínhamos poucos? Sim, concordo. Mas vamos abrir mais o campo? Vamos. Mas não vamos perder o foco. Que o foco é, em qualquer atividade, primeiro o talento. Sabe por quê? Porque senão você gera outro preconceito. A Globo perdeu tanto a mão nesse aspecto de inclusão que agora existe um etarismo. Será que eles não estão enxergando? Ou eles não estão preocupados? Primeiro, cortar altos salários, tá? Mas é questão de administração. Mas uma coisa que não é legal é mandar embora a pessoa que completa 50 anos, 55 anos, 60 anos. A Globo está mandando embora essa gente de qualidade ainda, que tem muito para dar. E eu pego como exemplo o J. Júnior. Uhum. O J. Júnior é um cara extraordinário. O currículo dele, a bagagem dele, é um cara de uma luz, é um cara de uma evolução espiritual, que é uma coisa fantástica. Um cara que é unanimidade. É difícil isso hoje no meio, né? O J. Júnior é unanimidade. E como narrador, como é que é? Está em fim de carreira? Não. Nossa, não. Não está em fim de carreira. Ele tem mais a dar, a se doar para transmissão, para narração esportiva. Mas por que foi mandado embora? Por quê? Porque era velho. Por causa da idade. Por causa da idade? Então, simplesmente a Globo hoje, ela pratica o etarismo. Isso é feio. Isso é feio. Tá dando abertura para preto, mulher e homossexual, mas não esqueça desse público, desses funcionários que se doaram. E para o Roberto Marinho, voltando lá atrás no Roberto Marinho sempre, categoricamente, ele sempre pontuava uma seguinte situação. Para mim, o que vale, quem faz a Globo, quem faz a minha emissora é o funcionário. É o funcionário talentoso. E hoje mudou tudo. Pelos filhos, né? Uhum. Pelo neto. Foi aí que se perdeu, quando esses caras começaram a entrar e... Completamente. Quando saiu o Boni, entendeu? O Boni saiu já faz mais de 20 anos. Quando saiu o Armando Nogueira, aí começou a degringolar. A Globo começou a perder o chamado padrão Globo de qualidade, que não existe mais. Mas quando você estava na Globo ainda existia o padrão Globo de qualidade. Eu peguei a parte final. Você pegou a parte final. Ainda existia, mas já estava caminhando para o fim. Isso. Mesmo sem a presença do Boni lá, existia ainda o padrão Globo de qualidade. Pelo meu chefe. Porque meu chefe, ele trabalhou junto. Uhum. O Alfredo Toné, que é outra pessoa fantástica em termos de conhecimento também, ele trabalhou com o Boni. Ele trabalhava com o Galvão Bueno. Então, só gente boa que aprendeu a trabalhar na Globo. Por quê? Porque ali tinha uma condição. E quando você fala padrão Globo de qualidade, citou Boni, a que exatamente você se refere? O que era o padrão Globo de qualidade estipulado pelo Boni? Que você sentia dentro da Globo? Tinha alguma exigência clara, assim? Não tinha, mas assim, tinha um manual, né? Um manual de que... vou te dar um exemplo hoje, para vocês entenderem bem. Eu falei que o que é mais importante na informação? Quando você vai para frente de uma câmera, você pega o microfone e vai aparecer. O
que é mais importante na informação? A notícia. A notícia. Você não pode tentar chamar a atenção, por exemplo, com o seu visual, entendeu? Com o seu português, com a sua dicção. Você não pode chamar mais atenção do que a notícia que você está dando. Hoje, a Globo não está nem aí. Vai o cara careca de lado, cabeludo aqui, né? Vai o cara com trança no cabelo, que parece o Carlinhos Brau lá no Carnaval de Salvador, entendeu? Aí vai o cara com baita brincão, um correntão aqui, uma tatuagem aqui. A hora que o cara entra no ar, pega o microfone pra dar a notícia. O cara tá prestando atenção. Você comenta o cabelo do cara. No cabelo dele, outras coisas. entendeu? Que ele fez Rastafari, na tatuagem dele aqui no braço, que tá aparecendo, no tamanho do brinco que ele tá usando, na corrente dele. Caramba, ele tá no ar, ele tá numa Globo para dar notícia. A notícia tem que ser em primeiro plano. E hoje arrebentaram, acabaram com isso aí. Acabaram com isso aí. Entendeu? A gente falou em off da sua demissão da Globo, lá do Sport TV, em 2018. A gente não falou aqui no ar. Você acha que tem a ver com isso? Ou foi uma outra época? Não tinha nada a ver? Mas eu falo assim, de você não ser preto, ou não ser gay, ou sei lá o quê. Ou você já tá... daqui uns anos ele vai ter 50 e poucos anos, já não vai servir mais. Já foi algum processo de reestruturação ou não? Como que foi a sua saída? Ou porque ele era branco, não era gay? Não nessa condição. Por eu ser branco, por ser heterossexual. Mas você sabe por que você foi demitido? Como que foi Eu fui demitido pelo número do meu crachá. Em 2017, começou essa transformação. Numa reunião marcada com todo o departamento de esportes da Globo, em São Paulo, com os profissionais que trabalhavam no esporte da Globo, no esporte do Premier, no esporte do Sport TV. Uma reunião gigante, com todo mundo, até o Galvão Bueno presente e tal. Quando o neto do Roberto Marinho... Não é o craque Neto, não. É outro Neto. É o neto do Roberto Marinho, havia assumido o departamento de esporte. 2017. 2017. Acho que ele assumiu em 2015, 2016 e começou efetivamente a arregaçar as mangas nessa época. E a primeira reunião, ele já expôs a situação. Nós estamos passando por um momento de reestruturação. Eu lembro muito bem que ele falou assim, nós não podemos gastar essa quantia em compra de direitos, de eventos. Que isso aí é um gasto. Mas foi a própria Globo que inflacionou todos os direitos, aí que tá. Ela causou tudo isso, não foi? Com monopólio. Exato. Criando um monopólio, né? Criando um monopólio, mas até aí... E ele passou. Ele foi cirúrgico em passar essa mensagem para todos que estavam ali. A partir de agora, nós vamos começar uma reestruturação do departamento e tal. Então, a partir de agora, de repente, você chega amanhã, você não vai falar mais com aquele seu chefe. Vai ser outro no lugar dele. E aí, de 2017, começou, entendeu? Mas como eu tinha pouco tempo ainda de Globo, né? Sobrou para mais fraco. Eu tinha, 8 anos, né, de Globo, 8 para 9 anos de Globo. Na primeira leva, já foram demitidos profissionais, narradores e comentaristas que entraram junto comigo, na mesma época, praticamente, entendeu? Aí houve aquela leva de demissões. Eu falei, bom, desfalcaram muito São Paulo. Eu, na época, eu estava no melhor momento meu dentro do grupo, né? Eu estava fazendo, muitas vezes, stand-by para o Kleber Machado, ficava como reserva dele nas transmissões. Se caísse a transmissão Isso. dele, no Sport TV. Não, na Globo. Na Globo mesmo? Na Globo. Eu ficava no estúdio da Globo, o Kleber Machado no estádio, e eu de reserva. E entrava no show do intervalo narrando os gols dos outros jogos, entendeu? Legal. Eu fiz algumas aparições assim. Uma histórica com o Galvão Bueno, inclusive, olha aí, e um jogo do Palmeiras. Qual jogo foi esse? Eu acho que foi da Libertadores da América, que ele estava no Allianz Parque e foi em 2017, 2018. Pode ser. O Palmeiras estava em 16, 17, 18 na Libertadores. Então, foi isso aí. Esses anos. Foi isso. Acho que foi 2017 ou 2018. E eu fiz com o Galvão. Ele no intervalo me chamou com os gols, tal. Eu estava ali, na reserva do Galvão. Em 16 o Galvão fez vários jogos do Palmeiras na Libertadores. Bom, e eu estava no meu melhor momento. Tanto é que
Em janeiro de 2018, eu recebi um telefonema. Quando foi? Em janeiro de 2018. Em janeiro de 18. Eu recebi um telefonema Tá. do meu chefe lá da Globo, vendo se eu poderia gravar, fazer um jogo, narrar sozinho, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque todos os narradores estavam de férias da Globo, né? e não tinha ninguém. Por quê? Porque a Globo estava mudando a plástica dela. Entendeu? Inclusive... Pra pior? Não, ela estava inovando, eu achei até melhor, entendeu? Valorizando mais os anunciantes. Quando ela fecha um pouco a tela e abre mais para mostrar a marca de uma empresa, entendeu? Foi justamente aí que eles me ligaram e falaram, olha, nós precisamos fazer uma narração aqui, de demonstração. Vai ser interna, porque nós precisamos mandar essa sua narração com a nova plástica da Globo para Minas, para Recife, né? Para as outras praças, para eles seguirem o mesmo padrão. E eu fiz essa transmissão sozinho. Primeiro tempo, eu fui coordenado pela equipe de São Paulo. Segundo tempo, eu fui coordenado pela equipe da Globo do Rio, aqui no ponto. Sozinho eu fiz a transmissão. Então, apareci em estúdio, abri a transmissão. Intervalo e a gente volta já, não saia daí. Globo, aqui é emoção, alguma coisa parecida assim. Sim. E fiz. Terminou aquela narração minha interna, o chefe da Globo, do Esporte da Globo, ele falou no meu ponto, com todo mundo em São Paulo ouvindo. Rapaz, você me impressionou positivamente. Você faz lembrar muito o estilo do Rogério Correia, nosso narrador lá de Minas, da Globo Minas. Pô, precisamos estar mais junto, tá? Ele não te conhecia, então? Ele não me conhecia. O chefe do Esporte da Globo. Mas aí você viu que tava com moral. Você falou, pô, tô com moral. Isso em janeiro de 2018. E aí eu fui perguntar pro meu chefe, pro Toné. Toné, e aí, pô? Você acompanhou lá um trecho? O que você me fala? Porque eu gosto sempre de ser orientado. Eu não prefiro tapinha nas costas, tá tudo bem, que eu sei meu limite. Eu preciso ser orientado naquilo que é ainda meu defeito, minha dificuldade, que eu preciso melhorar, entendeu? Então eu preciso disso. Eu preciso que alguém me fale e registre onde está o meu erro, para eu poder me aperfeiçoar e melhorar. Aí o Toné virou para mim e falou assim, pô, você não viu o que o cara falou lá para você do Rio de Janeiro agora? O cara que manda na Globo, pô. O que eu vou falar mais depois que o cara falou isso aí? Então eu estava assim, numa situação, para mim... Confortável, entendeu? Fiz esse jogo interno, de demonstração, para as outras emissoras. Estava fazendo stand-by do Kleber Machado. Do Galvão Bueno, você fez. Do Galvão Bueno fiz uma vez. É pouca coisa, né? Então, jamais eu esperava, naquele momento, em 2018, com 8 para 9 anos de casa, ser demitido. Mas então foi do nada, assim? Não, foi pelo número da matrícula. Meu chefe, o Sidão, que também foi mandado embora depois, né, um ano depois, ele me chamou lá, uma segunda-feira, para conversar. Falou, olha, nós estamos passando por uma reestruturação aqui. Não é nada contra o seu trabalho. Você não fez absolutamente nada de errado. Eles fazem questão de frisar isso. Você não fez nada. Ao contrário. Elogia. Ao contrário. Problema não é você, sou eu. Problema é que pegaram o que você ganha, a sua matrícula, o número da sua matrícula, e falaram, é esse, agora é esse. E estão te mandando embora, infelizmente. E eu sou o portador. Eu não sou responsável por mandar você embora. É uma decisão que vem lá do Rio. Ele é o mensageiro. Entendeu? E ele é o mensageiro. E tenho que te dar essa notícia. Nossa. Entendeu? E foi assim que eu recebi essa notícia no dia 20... Ele é bom de dar, você percebeu, né? 20 de agosto ou 21 de agosto de 2018. 20 de agosto de 2018? 18 que eu fui demitido da Globo. Falando ainda dessas demissões da Globo, você que fazia jogos no Sport TV, a Globo acabou recentemente com a central do apito, né? Demitiu lá a Fernanda Colombo, o Meira Hit, enfim, eles acabaram com a central do apito. Pra você que tava lá narrando, transmitindo o jogo, era importante ter um comentário de arbitragem? Tinha coisa que às vezes você ficava perdido e realmente você não sabia a regra? E eu vou dar um exemplo. Recentemente jogou Corinthians e Argentino Júnior. O Corinthians perdeu, né? Ainda bem de 1-0. Esse dia foi louco. Teve um lance lá que eu, sinceramente, não sabia que existia na regra. O zagueiro do Argentino Júnior, não sei se vocês viram, ele faz uma embaixadinha, toca de cabeça pro goleiro, o goleiro não pega com a mão. Ele domina com o pé, o juiz marca a falta. Eu achei que o goleiro não podia pegar com a mão.
Mas o goleiro encostou na bola e o juiz já deu falta. Quer dizer, se ele toca pro zagueiro, poderia seguir o lance. Se o goleiro encosta com o pé, já não pode. Eu não sabia que existia isso na regra. Pra mim, o goleiro não podia pegar com a mão. Mas ali na transmissão, ninguém soube explicar. Não tinha ninguém pra explicar. A Globo transmitiu. Eu assisti o jogo na Globo. Tava o Vilani, eu acho, narrando. Vilani. E nos comentários, eu não lembro se era o Caio Ribeiro. Enfim, não lembro. Mas ninguém, assim, sabia explicar exatamente o porquê foi falta. Enfim, você acha que é necessário ter um comentário de arbitragem ali? Você achou errado a Globo acabar com a central da apito? Você acha ok? O que você acha disso? A desculpa da Globo, ela é inteligente. O cara que arrumou essa desculpa para falar que com o árbitro de vídeo hoje e com esses lances que são definidos pela tecnologia, não há necessidade e você cria uma animosidade. Você está levando uma coisa contrária, adversa. Por quê? A partir do momento em que você bate de frente com a imagem, tem outra opinião, no caso o ex-árbitro, atuando como profissional, você gera um momento ali de turbulência com relação ao teu público, né? E a torcida, o torcedor que se sente ali marginalizado porque o comentarista da arbitragem da Globo está sendo contrário àquilo que está mostrando o árbitro de vídeo, ou coisa parecida, não está concordando com aquela situação. Então a desculpa foi bacana, mas a gente sabe que é para contenção de despesa. Sim. Para contenção de despesa. Só que aí está um grande defeito nosso. Eu tenho que fazer a meia-culpa, tanto para o narrador como comentarista e repórter. Nós precisamos fazer curso de árbitro. Nós precisamos estar a par das regras, das atualizações. E tem pouca gente que faz curso de arbitragem. Por quê? Numa condição dessa, até acho que hoje, com o árbitro de vídeo, a tecnologia, o chamado VAR, se você tiver conhecimento, você não precisa necessariamente ter um cara ali, né, um ex-árbitro atuando para explicar. Para explicar. Você mesmo, o comentarista, pode explicar. Entendeu? Sim. Mas a Globo hoje é muito mais ex-jogador do que jornalista. E aí que para mim é fundamental. Quer contratar ex-jogador para ser comentarista? Bacana. Mas sustente o jornalista. Isso era uma tese de um amigão meu saudoso, e para mim um dos melhores comentaristas, o Juarez Soares. O Juarez Soares sempre foi contra a participação de ex-jogador sozinho na transmissão. Precisa de um contraponto. Precisa de uma opinião diferente de quem jogou, teve lá dentro? Eu acho legal. Eu confesso que eu acho importante, legal. Eu também acho. Mas na condição do cara estar ali, até às vezes como entrevistado, tá? Não como um contratado que tem um microfone para ele emitir a opinião dele e marginalizar o jornalista. Então, eu acho isso aí. É que falta, na essência, você se aprofundar mais, saber ter conhecimento, conteúdo, porque a regra está mudando. Em alguns detalhes, todo ano tem alguma mudançazinha. Sim. Entendeu? Agora, recentemente, uma das alterações é que tolerância zero para reclamação com a arbitragem. Sim. E o cara, o jogador que está ali, comissão técnica, banco de reserva, reservas, treinador, é um lance para revisão, que o árbitro de campo tem que ir lá na casinha do VAR e ver e definir, em que, aqui no futebol brasileiro pelo menos, vira um enxame ali. Não, parece uma casa de marimbondo, ali, as abelhas assim, em volta do árbitro, e o cara peitando, não sei o que lá, isso aí acabou, tolerância zero. Se acontecer isso, o árbitro, ele é obrigado hoje a mostrar cartão amarelo. Às vezes ele nem quer, mas ele precisa. Mas é obrigado, porque é uma orientação hoje. Pergunto para você, quantos jornalistas, quantos profissionais estão por dentro dessas alteraçõezinhas ou destas orientações, dessas instruções novas? Quase nenhum. Pouca gente. Porque o narrador é narrador, o ex-jogador que é comentarista é jogador e ex-jogador, então? Pior ainda. Agora, tem exceção? Tem exceção. Eu vou confessar para você, tem exceção, entendeu? Toda regra tem exceção. Então, tem alguns ex-jogadores que se aprofundaram, que levaram a sério, entendeu? Quando foram contratados pelas suas emissoras. E eles têm, cada um deles, o seu valor, tá? Não quero pontuar aqui um ou outro tal, mas eles agregam a transmissão. Acho interessante, mas sempre com o jornalista
também na transmissão. Quem que você já ficou por 8 anos no Grupo Globo aqui, como a gente sabe, quem que dessa época você olhava pro lado e falava, nossa, esse cara estuda, hein? Esse cara tá por dentro, esse cara se aprofunda, esse cara quer saber de tudo. Teve algum colega dessa época de Grupo Globo que você narrava os jogos e tudo mais, que você se admirava, que o cara, ele sabia, ele queria se aprofundar demais, era um estudioso mesmo, pra ficar por dentro, tentar ficar por dentro de tudo? Eu peguei poucas transmissões, estou tentando recordar aqui uma ou outra com um ex-jogador. Uhum. Com o ex-jogador eu tive pouco contato. E os que teve provavelmente não te marcou, né? Com o ex-jogador que eu tive mais contato foi com o Miller. Com o Miller. Vixe. E uma coisa que me chamou, não, você fala vixe, mas o Miller, vou te falar. Eu não gostava muito dele como comentarista. Então, mas o Miller é o seguinte, o Miller, ele tem o lado positivo que eu valorizava muito, que ele tinha uma visão, tem ainda, uma visão de jogo fantástica. Mas no movimento da bola, no aspecto tático, entendeu? Uhum. Talvez o que falte pro Miller é saber quem tá no banco de reservas. Não. Ele sabe. Ele passar essa mensagem, entendeu? Mais assim, mais de forma objetiva. Eu acho que ele é mau comunicador. Ele entende de bola, mas ele não sabe se Falta comunicar um pouco direito. mais de comunicação. Sim. Mas o Miller, para mim, ele é fantástico em situações que a gente vê outros comentaristas, quanto jornalista e ex-jogadores, que não enxergam o jogo como o Miller enxerga. Uhum. Eu vou citar só um lance aí. Eu estava com o Miller narrando o jogo pelo Sport TV em Goiânia. Não vou me recordar o jogo. Deve ser Palmeiras e Goiás. Acho que nem era de Clube Paulista, viu? Ah, é? É verdade. Não era nem de Clube Paulista. Era um jogo lá de Série B do Brasileiro. Eu tava com o Miller lá. Não sei se era jogo do Goiás, do Vila Nova, do Atlético. Aí teve um lance, mas foi muito rápido. Não tinha árbitro de vídeo, não tinha nada e tal. Ele do meu lado, ele falou assim, pênalti. Mas com o microfone aberto. Eu olhei pro lado e falei, o que o Miller tá falando, caramba? Será que... O que aconteceu, né? Pênalti. Rapaz, mostrou o replay do lance. Por duas imagens diferentes. Meu, pênalti claríssimo, mas pela velocidade da bola, pela maneira que o cara desviou com o braço dentro da área, nem o árbitro marcou. Não tínhamos o árbitro de vídeo, mas mostrou e ficou clara a imagem, depois que o replay apresentou as imagens por dois ângulos diferentes, de que o Miller estava certo. Mas assim, olho de lince, um reflexo só de quem teve lá dentro para na hora matar. Pênalti. Ele falou, porra, e eu na hora ele viu e ninguém viu. Exato, pênalti. Eu falei, pênalti, Miller? É pênalti. Bateu ali na mão do jogador, ele tirou, tal. E o Miller tem um jeito diferente, né, de falar, tal, de se comunicar. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Miller. E outra, ele é meu amigo. Eu fiz uma amizade muito boa com o Miller, né? Eu tenho uma relação com ele. Vira e mexe, a gente tá conversando e tal. E aí, o que eu acho é o seguinte, vamos fazer um meio termo, entendeu? Quer dar espaço para quem esteve lá dentro? Tudo bem. Agora, hoje o que está acontecendo, por exemplo, vamos pegar a Globo de novo? Porra, o jogador não ganhou porra nenhuma. O jogador não foi nada daquilo. E hoje ele tá lá na Globo comentando. O que o credenciou a estar ali? Entendeu? Com que critério? Porque é preto? Porque é homossexual? Hã? Por quê? É isso que eu estou dizendo. Cadê primeiro o talento? Onde estão as conquistas que o credenciam e que fizeram desse jogador um cara diferenciado para poder emitir uma opinião num Grupo Globo? Entendeu? E da minha parte não é preconceito, repito, nenhum. Mas deixam o talento de lado para priorizar essa questão aí da exclusão e da inclusão. Jorge, você trabalhou com alguém assim, que você olhava pro lado, tava comentando o jogo com você e você pensava... Ó, não precisa falar nome, tá? Sim. Você olhava pro lado e falava, putz, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Não sabe de nada, não tá entendendo nada. Tá aqui por quê? Caiu de paraquedas aqui. Não, como eu tava sempre no terceiro escalão, entendeu? Esse terceiro escalão é de pessoas assim, comprometidas, que tinham potencial. Porque, como eu te disse aqui, eu pouco trabalhei com ex-jogador. Acho que provavelmente só com o Miller de ex-jogador.
que eu trabalhei. Essa sua experiência foi muito boa, né? E assim, trabalhava com comentário, quer dizer, eu trabalhei com o Maurício Noriega, que para mim é um dos melhores. Sim. Trabalhei ao lado de Luiz Ademar, trabalhei do lado do Sérgio Xavier. Quem mais? Sabe? Não teve cara ruim ali do seu lado. Uma vez trabalhei com o Lédio Carmona, Carlos Eduardo Lino, entendeu? Só monstro. Pessoas fantásticas, entendedores, entendeu? Profundos conhecedores do futebol. Você acha que fosse hoje, você estivesse na Globo até hoje, você teria dificuldade em se adequar ou de conviver com pessoas que talvez não estejam ali por conta do talento? Nenhuma dificuldade. Sabe por quê? Porque eu sou funcionário. Enquanto funcionário, eu tenho que respeitar as determinações, entendeu? Eu sou um cara, assim, muito centrado para isso, muito correto com relação à disciplina. Não teria problema com ninguém. Mas, no fundo... É claro, no nosso íntimo... Teria e tenho a minha opinião, entendeu? Quando eu vejo, não vou citar nome aqui, um ex-jogador lá, que não ganhou nada, que pouco acrescentou no futebol, e a opinião dele é ruim, não tem nada a ver, entendeu? Você vê que é uma forçação de barra ali para preencher, entre aspas, essas vagas, entendeu? Criadas pela inclusão. Aí não dá, né, meu? Aí não dá. E hoje, democraticamente, eu falo isso aqui. Então, a Globo, para que fique bem claro, porque de repente as pessoas podem imaginar, porque o cara foi demitido da Globo e só vai meter o pau na Globo. Não. Porque se fosse isso, a gente estava comentando aqui fora do ar, quando eu recebi o comunicado que eu estava demitido da Globo, eu saí, deu 5 minutos, ligou um repórter do site UOL, o Gabriel, querendo que eu desse entrevista. Você pode falar sobre a saída da Globo? Eu falei, caramba, já tá sabendo? Eu até brinquei. Tô sabendo, eu queria que você falasse aí e tal. E eu senti ali, né? Eu senti que... O que queria? O repórter e o site. Que eu metesse o cacete na Globo. É o que vende, né? Não tem jeito. Aí eu respondi, eu falei, não, eu posso falar. Você pode falar então? O que significa? Eu falei, eu não tenho uma vírgula, você pode pegar aí essa reportagem aí, tá? Foi a notícia mais lida do UOL 2 dias seguidos. A minha demissão, na época. Eu lembro dessas coisas. As coisas tristes, às vezes, marcam até mais do que as coisas alegres, verdade, né? Na sua vida. E eu lembro que eu falei para ele, posso falar sim. O que você quer saber? Não tem que falar absolutamente nada. Uma vírgula da Globo. A Globo, para mim, sempre me valorizou, sempre me prestigiou, entendeu? Sempre pagou em dia. Era uma mordomia trabalhar lá. Por quê? Todo mundo fala bem da Globo nesse aspecto. Eu escolhia o local que eu queria pegar o voo. Você escolhia? Eu escolhia. Você sabia, querido André Salem? Eu escolhia, porque eu morava em Sorocaba e, sabe, não suporto o trânsito de São Paulo, aquela loucura, aquela insegurança toda. Então eu evitava pegar avião em São Paulo, só se fosse em última necessidade. Então eu optava por Viracopos, pegar pela Azul. Bem melhor, entendeu? Né? Viracopos é top, né? Aí a secretária me passava a escala. Jorge, tá aqui, não sei o que lá, você quer ir por onde? Eu quero pegar o voo em Viracopos, quero pegar esse horário das 9h30, que eu vou chegar lá e tal. Aí eu escolhia. As milhagens eram computadas para mim. Que mordomia aí era melhor hotel de 4 ou 5 estrelas, quarto individual. Eu não dividi quarto com ninguém enquanto eu estive na Globo. Motorista na Localiza, 24 horas disponível. 24 horas disponível para você? Isso. Você já precisou usar? 24 horas. A gente usava, de repente, entendeu? Mas assim, até o jantar pós-jogo. Se eu fosse fazer alguma coisa extra... Até a janta era da Globo. Até a janta tal, entendeu? Entendi. Se eu quisesse, eu poderia, né, na camaradagem, falar, você não quebra o galho, você não leva a gente naquela boate, né, naquela casa noturna. Eu tenho certeza que tinha gente naquela casa noturna tal. Mas assim... Era um abuso e eu não achava legal isso e também não frequentava. Eu parava sempre enquanto casado. Hoje não. Hoje, solteiro, eu iria pro crime. Quebradeira. Então, quantas vezes eu não vim em Ribeirão Preto, eu não vou citar nomes. Pera um pouquinho. Belete. Belete. Ele Cicinho, tem informação. E Rafael Marques. Não, também. para. Tem informações. Belete e o Capito, o William Capito. Como eu falei que eu não... O William, do Corinthians? Isso. Como eu disse agora há pouco, que eu trabalhei com poucos,
Deixa eu enaltecer. Belete, que foi contratado junto comigo no mesmo dia pela Globo. Belete e William Capita. Meu, 2 caras que eu gostava e admirava. E gosto ainda, entendeu? Eu lembrei só do Miller, mas eu trabalhei com eles também. Com o William Capita e com o Belete. 2 caras fantásticos, entendeu? Aí é que eu tô lembrando de algumas situações. E quantas vezes eu não vim para Ribeirão Preto, mas eu estava casado. Que tinha cara que se disfarçava, bonezinho aqui para não ser conhecido, para ir para Chess, né? Chess Pub. Isso, Chess. E eu não ia, eu voltava por Araucária. Mas queria ir. Mas eu era casado. Mas não podia. E não ia. Mas queria. Porque eu gosto de sertanejo, estava em Ribeirão Preto, então, entendeu? O nosso diretor ali falou, eu também iria. Mulherada, entendeu? Nossa. Ribeirão Preto, pô, entendeu? Eu queria. Mas tinha cara que ia disfarçado, tá, papapá, e aí que tá o negócio do motorista, só que o pessoal dispensava. O motorista tal, pegava Uber, pegava táxi e ia pra noitar. Então, voltando à estrutura da Globo, pô, e ainda tinha hora extra, 4 horas extras por viagem. Se a gente passava uma pernoite, dormia num lugar, pernoitava, tinha 4 horas extras e outra, para alimentação, verba de almoço e janta, que você não gastava aquilo lá, você voltava com dinheiro se você quisesse para casa. Final do ano, um extra. 13º. Final do ano, participação no lucro da Globo, da empresa. Tinha participação de lucros já. Sim. Não tem mais hoje, porque eles falam que a Globo dá prejuízo. Não tem lucro, será? Né? Então, não tem mais isso. Então, a estrutura que a Globo te dava, além do baita do salário, para mim, baita do salário. O que é um baita de um salário? Será que a gente vai ter valores revelados? Se não quiser revelar, não tem problema. Mas é a curiosidade que atiça, né? Quanto ganhava no auge o cara? Então, eu não vou falar em termos de valores, não porque precisa. Faz o quê? 5 anos, né? 5 anos. 5 anos. E o meu primeiro contrato, sabe, eu assinei no dia 1º de abril de 2013, não foi mentira, como contratado. É a hora que eu olhei ali o Olerite da Globo, falei, poxa, e já veio junto hora Nem sei o que fazer com esse dinheiro. Né? Uma grana boa. Foi meu melhor salário enquanto profissional, entendeu? E aí foi um baita salário. Muito, mas muito aquém de um Milton Leite, Kleber Machado. Já estão na casa há muito tempo. Não, estão na casa e são muito superiores a mim, entendeu? Como narradores, como profissionais. São muitos, eles são muito superiores a mim. Eu tenho que reconhecer. Eu entendo o lugar que eu posso e me limito a ocupar. Entendeu? Eu nunca tive a pretensão de chegar lá e ser um Galvão Bueno, que eu não tenho potencial para ser o Galvão Bueno. Não, mas ninguém tem não também, tenho né? potencial de ser um Luiz Roberto, um Milton Leite, um Kleber Machado. Eu sei até onde vai o meu limite, entendeu? Então, mas para mim ali era um salário muito bom e as condições da Globo extraordinárias. Por que quando eu saí, eu ia meter o pau na Globo? Eu só elogiei. Para mim foi a melhor emissora que eu trabalhei. Só que eu posso e tô no meu direito, enquanto cidadão brasileiro, e ser um admirador ainda da Globo, porque a Globo tem coisa boa e coisa ruim, produtos bons e produtos ruins. Sim. Eu não posso emitir minha opinião? Claro. Agora, se alguém da Globo estiver vendo isso aqui e achar que existe um certo rancor... Não, a gente sabe que não tem. Não tem mesmo. Não existe. Agora, existe uma opinião minha, do Jorge Vinícius, entendeu? Do cidadão e de um telespectador. E de um cara que é jornalista e acompanha os movimentos. Eu acho que a Globo perdeu a mão com esse negócio de inclusão. Perdeu a mão, tá? Prova é que eu vou citar aqui uma comentarista, entendeu? Não quero citar o nome dela. Ixi. Que é a história dela... Mas todo mundo já sabe quem é. Viu? Falou, vou citar uma comentária. Todo mundo já sabe quem é. A história dela é linda, maravilhosa, sabe? Com dificuldade, família, sabe? Questão financeira. A história dela, a trajetória é maravilhosa. Parabéns, bacana. Sofreu pra caramba, tá? Agora, chegar ao ponto de ser colocada como uma das principais comentaristas, Rede Globo, fazer a Copa do Mundo, aí é forçação de barra, com todo respeito. Para mim, eu não consigo engolir. Aliás, um comentário dela recentemente com relação ao Hendrick, a maior revelação do futebol brasileiro dos últimos tempos. O moleque teve que esperar fazer 16 anos Já falou sem falar. para ir para o time profissional, entendeu? E não precisa você ter 16, 17, 18, 15, 14.
Pô, o Pelé tá aí, não quero traçar um paralelo com o Pelé. Pelé é Pelé, tá, mas, pô, se não tivesse o cara que tivesse acreditado no Pelé, com a idade que ele tinha, e tivesse conduzido ele pro profissional, talvez o Pelé não fosse o Pelé. Talvez ele fosse o Edson e ficasse pelo caminho. Sim. Agora, tem que alguém acreditar, ver o talento. Por isso que eu tô falando. Na vida, em todas as atividades, você tem que ser primeiro profissional, mas você tem que ter talento. Talento! Talento em primeiro plano. Então o Hendrick é preto. Vem de uma família pobre. Mas o que difere o Hendrick? É por ele ser preto que ele foi com 16 anos pro time principal? Talento. É por ter passado por problemas financeiros em casa, faltando comida na geladeira. A história desse garoto aí é fascinante. Sim. Entendeu? De sucesso. Mas por quê? Porque ele tinha 16 anos? É porque ele foi lançado no time principal do Palmeiras? Não, porque o cara é bom de bola, tem talento. Sim. É o talento sempre em primeiro plano. Sim. Isso vale para todas as atividades. Aí a comentarista, ela me chega e fala assim, olha, foi muito precipitada às vezes a chegada dele no time profissional. Ele precisava passar mais experiência no sub-20. Eu, se fosse o diretor de futebol do Palmeiras, o técnico, eu voltaria 2 casas, deixaria o Hendrick viver mais essa situação. Entendeu? Aí o cara, depois que ela falou isso aí, né? O Hendrick fez gol contra o Água Santa, né? Na derrota, na primeira partida. Que ninguém mais lembra. Fez gol, um dos 4 gols na goleada do título do Palmeiras, e começou o Campeonato Brasileiro outro dia. Quem fez o primeiro gol do Brasileirão? Isso é como histórico. titular. Isso é histórico. Hendrick com 16 anos de idade. Sim. E aí o que essa comentarista vai falar? É. Para. Então é muita forçação de barra. Eu não engulo. E eu, como telespectador que acompanho tudo, eu, enquanto cidadão, eu tenho o direito de me expressar. Sim. Gostem ou não. Se conseguirem dissociar a minha saída da Globo, o fato de eu ser demitido da Globo, com a minha opinião, eu falo assim, democraticamente, porque a Globo hoje preza muito pela democracia, né? Sim. Hã? Sim. Não sei se é a democracia dela, com o candidato dela ou não. Mas, né? Democraticamente, eu tenho o direito de emitir minha opinião. Claro. Minha opinião é essa. Se eles aceitarem, se acharem legal, bacana, né? De fato, ele tem o direito de se manifestar. Jorge, falando de um assunto mais leve agora, pra fechar também, vamos falar de isopor agora, né? Não, mas o que me chamou a atenção é que você narrou os primeiros gols de um cara que foi embora do Palmeiras e que a gente está sentindo saudades, Gustavo Scarpa. Queria que você relembrasse pra gente o primeiro gol que você narrou do Scarpa, ainda estava no Grupo Globo, né? E se você já notou que, de repente, o cara faria história no Palmeiras e que ele tinha alguma coisa de diferente. Porque quando o Scarpa foi contratado pelo Palmeiras, muita gente achou que era uma contratação desnecessária. Que ele não jogava tanto. Já tinha muito meia. Porque né? já tinha muito meia na época, porque às vezes o Scarpa ele não era tão talentoso quanto o dinheiro que o Palmeiras investiu proporcionalmente. Você já ali percebeu, acho que foi Palmeiras e Ituano, né? Não lembro. Eu acho que foi Palmeiras e Ituano, os 2 gols do Palmeiras. Enfim. Foi contra o Ituano, Foi no Novelli Júnior. Foi, né? Foi na Você última... tava lá, queria que você falasse um pouco Foi. desses gols e desse momento. Você percebeu ali rapidamente a evolução do Scarpa. Eu vou no banheiro, porque eu não tô aguentando. Ih, rapaz, vai lá. Então, foi num momento assim interessante, porque foi a última rodada da fase de classificação e o Gustavo Scarpa tinha chegado do Fluminense, tinha aquela questão jurídica, aquele imbróglio todo, tal. Sim. E esse foi o jogo que ele foi escalado pela primeira vez, me parece, como titular. Eu acho que foi mesmo. Foi o primeiro jogo dele pelo Palmeiras como titular. E ali eu já notei, jornalisticamente, na condição de narrador, o seguinte: se o Gustavo Scarpa meteu um gol hoje... Então você já tava torcendo pra isso, né? Vai ser o primeiro gol. E como era um jogo exclusivo do Premier, a Globo não estava transmitindo, o Sport TV não estava transmitindo, Sim. Eu vou ficar marcado na carreira do E Gustavo ficou, Scarpa, cara. na história do Scarpa do Palmeiras, por ter narrado o primeiro gol dele. Ficou. E fiquei. Então, eu tava ali torcendo para ele marcar um gol. E o Palmeiras ganhar. Por quê? Valorize ainda mais. As manchetes no dia seguinte ou na noite, nos sites e tal. Verdão, na estreia de Gustavo Scarpa como titular, Palmeiras vence o Ituano com 2 gols do novo reforço. Sim, Tipo assim, sim. entendeu? O jogo, por si só, viraria manchete caso
o Scarpa se desse bem. E ele não fez só um, fez 2 gols. E eu lembro que o primeiro gol eu narrei assim, numa empolgação de torcedor, né? Se você pegar esse gol aí que tem no YouTube e tal, tá guardado aí, a maneira que eu grito Scarpa, Scarpa! Gol! Na hora, pelas redes sociais, principalmente Twitter, pô, a torcida do Palmeiras Exatamente. foi uma loucura. Ficou muito marcado. Pô, que gol que o cara narrou aí. Será que o Scarpa sabe disso? Hã? Será que o Scarpa sabe disso? Não sei, eu acredito que não. Não sei se... Agora vai saber, hein? Se ele tem essa importância ou não. Se ele dá essa Pô, mas importância é muito ou não, importante isso, cara. O primeiro narrador que narrou o seu gol no Palmeiras, que o credenciou aí pra Inglaterra, é muito importante. Sim. Não é? Sim. É demais. Ele Então, deve saber. Eu acho Foi que esse ele deve momento. saber. Então a gente entra naquilo que comentávamos lá atrás. Enquanto narrador, primeiro, eu tenho que pegar o microfone e ser mais isento possível, jornalista possível, Sim. entendeu? Mas eu tenho que me envolver, eu tenho que contar uma história, ajudar a contar uma história. No rádio é uma coisa, na televisão é outra, porque você tem que ficar em cima da imagem do diretor que corta, entendeu? Sim. A imagem que o telespectador tá vendo, entendeu? Eu não posso fugir daquilo. É. Mas, assim, o enredo pro narrador daquele jogo foi fantástico. Era tudo o que eu tinha pedido. Primeiro, narrar um jogo exclusivo do Palmeiras naquele momento, tá? Na última rodada. Mas eu tava pedindo. No Premier, cai uma escala dessa pra mim, Palmeiras e Ituano, estádio lotado, Scarpa estreando como titular. E o que eu pedia? Primeiro, pro Scarpa marcar, segundo, pro Palmeiras ganhar. Pra minha transmissão ter repercussão. E Sim. teve, porque no dia seguinte, no Globo Esporte, colocaram o gol na minha voz do Scarpa. Exato. Entendeu? Então, isso aí me ajudou. Então, o Palmeiras me ajudou, a transmissão me ajudou, o Scarpa me ajudou também. Fez que eu ganhasse uma projeção maior. É o que a gente falou no início Isso, lá de na narração desse 93. jogo. Se o jogo fosse 0x0, Ninguém ia ninguém ia lembrar. lembrar, né? Não, 0x0, última rodada da primeira fase, o Scarpa estreou, foi Ninguém sabe, ia passar despercebido. comum no jogo, Sim, né? Frustrou até uma expectativa de uma contratação diferenciada naquele momento do Milionária, Palmeiras. cheio né? de imbróglio Então e tudo mais. foi essa situação. Então, Exato. me marcou muito esse jogo aí e o Gustavo Scarpa também, né? Exato. Jorge, agradeço muito a sua presença Mas aqui já? no Exato. Acabou. O álcool A gente faz a marca, gente perder a noção do tempo, às vezes. A gente aqui. marca uma parte A 2 gente um tem que dia. marcar um Round 2, porque tem muita Tem muito história desse assunto. cara que é uma enciclopédia Sim. e um grande baú de histórias. E olha que eu não contei uma história aí que quase eu transmiti uma final de Copa do Brasil entre Palmeiras conta, e Santos. conta, Se for conta, rápido, conta, conta. por favor. Então, rapidinho, Conta, rapidinho. por favor, conta. Que ano que foi? 2015. Vai. 2015. Sim. Eu tô na Globo, ali ficaria de stand-by do Kleber Machado e entraria no show do intervalo, né? Com outros gols. Não sei se nem tinha jogo acontecendo, acho que nem tinha jogo. Não tinha. Era Não tinha 2 de jogo. dezembro de 2015. Era o único Então, jogo que estava acontecendo naquele momento. Exatamente. Então nem ia entrar no intervalo. Nem ia entrar. Eu estava exclusivamente ali de stand-by. Se acontecesse alguma coisa com o Kleber no Allianz Parque, tudo Sofreu um bem. derrame, um infarto, aí você entrava. Isso. E se Ou cair- caiu o sinal Não, também. se caiu o sinal, Se caiu o comunicação, sinal, né? Caiu o áudio dele. Bom, tô eu no horário do Jornal Nacional, terminando o Jornal Nacional, o meu chefe me pega no corredor e fala assim, vai pro estúdio, corre lá, se posiciona. Eu falei, porra, mas tão cedo assim, o que tá acontecendo? Estamos com um problema com a nossa equipe lá que não conseguiu entrar no Allianz Parque até agora. Por quê? Eu lembro disso. O Kleber tinha que fazer uma participação ao vivo no Jornal Nacional. Ele entrava para falar. Era o baita jogo, era a decisão da Copa do Brasil. E era um clássico Jogo estadual. pro Brasil todo. Entendeu? Sim. Palmeiras e Santos, decisão da Copa do Brasil, naquele dia era jogo pro país todo. E o Kleber tinha uma participação ali de 2, 3 minutos no estádio. E ele não conseguiu chegar. Nem ele, nem o Caio, nem o Casagrande, nem o Paulo César de Oliveira. E eu tô posicionado ali. Acabou o Jornal Nacional, começou a novela, e naquele dia a novela era compacta, era um pouco mais rápida, Sim, né? sim, O capítulo sim, era sim, mais sim, rápido sim, por causa sim. do jogo. Aí eu só lembro de uma orientação, não deu nem tempo de dar aquele friozinho na barriga. Pô, cai no meu colo uma final de Copa do Brasil, entre Palmeiras e Santos, pô, um clássico. Eu recebi a orientação do coordenador da transmissão, falou, olha, faz aquilo que você tem feito no Sport TV. Abre, arroz com feijão, fala do evento e tal, chama o intervalo, e já volta na sequência e já chama as escalações.
Foi essa a orientação que eu recebi. Bom, tô ali sentado, TV na minha frente, capítulo da novela rolando, de repente... Porra, meu, caramba, nós não conseguimos entrar no estádio, meu. Chega o Casagrande Casão. e senta do meu lado, né? Ofegante e tal. Aí chega, caramba, eu não sei o que aconteceu com o Kleber, mas o Kleber, eu só vi ele pegar Caio Ribeiro. O Kleber pegou ali o mototáxi com o terno da Globo, sentou do meu lado. Aí chega o Paulo César de Oliveira, senta. Então eu fiquei aqui, Casagrande aqui, Caio aqui, o Paulo César de Oliveira aqui. E de repente, acaba o capítulo da novela e entra. Futebol na Globo, aqui é emoção, oferecimento. Até aí você ia fazer o jogo. Quer dizer, faltavam 5 minutos para começar o jogo. Palmeiras e Santos no Allianz Parque. 5 minutos. Aí entra o top de 5 segundos. Nossa. Ao top de 5 segundos, futebol na Globo, oferecimento Itaú, Havaiana, não sei o que lá. Aí iam rodar os 30 segundos de cada empresa que comprou o campeonato. Sim, sim. Hora que entrou a primeira, quem chega? O Kleber Machado. Putz. Acabou o rolê. De terno e tal, tá aqui. Me afastei, como eu morava em Sorocaba, eu falei, não vou voltar agora eu vou ficar aqui, porque pra mim isso aqui vai ser uma aula, um aprendizado, pô. Uma transmissão do lado do Kleber Machado, cara que eu acho muito bom, eu vou ficar aqui. E me afastei um pouco, e o Kleber Machado sentou ali no meu lugar, tal, ou no lugar dele, né? Eu que tava de intruso. E o mais interessante, começou o jogo, e o Kleber narrando, tal. Aí ele virava assim pra trás, com o microfone fechado, ele... Fudi você hoje, hein? Ele falou isso pra você? Pô, mas 2 vezes. Mesmo? Mas 2 vezes ele fechava o microfone. Fudi você. Se ele falou isso hoje, é porque hein? ele tava imaginando a possibilidade de não fazer o jogo mesmo, né? Sim, porque... Ué, ele podia não ter entrado lá. Aí depois ele contou a história. Pela multidão que estava ali, o carro da Globo não conseguiu passar em meio àquela multidão, aquele tumulto todo. Sim. Entendeu? Aí eles tiveram que sair. A hora que eles tiveram que sair, eles não conseguiam chegar no estádio. Entendeu? Acho que eles atrasaram um pouquinho, não estavam tendo conhecimento, né, do que ia ser ali na frente e tal, e uma dificuldade muito grande de locomoção a pé. Ele pegou um mototáxi para poder voltar, não, para poder chegar lá, na boca da entrada do Allianz Parque. Nossa. E o mototáxi não conseguiu também. Aí o tempo foi passando. Os caras pegaram um Uber, né, o Casagrande, o Caio e o Paulo Sérgio de Oliveira, e voltaram pro estúdio, Sim, pra sim. Globo lá, pra Berrine. Então, no fim... O Kleber tentou ainda chegar no estádio. Imagina pro narrador, narrar no estádio, uma final como essa aí. Time do coração dele, né? Então. Aí Faz parte. o Kleber virava assim umas 2 vezes no primeiro tempo, aí que eu fui entender, caiu minha ficha, né? Pô, fudi você hoje, hein? Por quê? Ali poderia ser uma chance Poderia. pra mim. E você tava né? rezando pra que não desse, fala a verdade. Não, eu não tava nem sentindo, não assimilei o momento, te juro. Não deu frio na barriga e não assimilei o momento, entendeu? Que pra mim seria super importante. Eu poderia narrar 5 minutos de jogo, 10 minutos, como eu poderia narrar o primeiro tempo inteiro. Poderia. Ninguém sabia aonde o Kleber estava, se o Kleber chegaria, entendeu? Então foi uma situação diferente que eu vivi na Globo também. Sensacional, Jorge boa, Vinícius. boa. Muito obrigado por você ter topado Eu esse que episódio agradeço. de hoje, cara. Foi sensacional. Foi sensacional. Hoje foi histórico, Foi hoje foi muito histórico. bom. Foi muito legal. Temos que marcar um round Agradeço. 2, porque não tem jeito, você tem muita história, cara. Você tem muita história e a gente quer você aqui mais uma vez. Jorge Vinícius, muito obrigado de novo. Quer deixar suas redes sociais pra quem quiser te seguir? De qualquer jeito tá? vai estar nos na sim. descrição, nos comentários, Tá. mas... Não, eu que agradeço aqui esse espaço todo destinado a falar sobre o Jorge Vinícius, o profissional, contar um pouco história e falar um pouquinho mais da minha carreira. E quero legal. voltar aqui. Muito Não é legal. que vocês Vamos querem voltar. que eu volte aqui. Eu faço questão de voltar Boa. aqui
Porque... Vai ter que encher mais o caneco, porque, olha, desse jeito aí tá criando dengue. É que hoje são 2 tempos, entendeu? Não Eu dá. tô aqui no primeiro tempo, Ah, entendi. entendeu? Depois tem o segundo tempo. Da próxima vez, vamos marcar, então, depois num horário que te permita ficar Vamos, bebaço? vamos. Então tá bom. Vamos. Então tá bom. Eu não sei se eu chego a ficar bebaço, porque eu já tô tão acostumado morando em Ribeirão de novo, né? São 2 passagens verdade. minhas Vamos ter em que ficar Ribeirão. 4 horas aqui. Entendeu? Senão não Mas vai obrigado Obrigado a de gente. coração Obrigado a mesmo gente. e parabéns A gente pelo que trabalho de a gente vocês. agradece, valeu. E nessa revolução hoje da comunicação, acho importantíssimo esses espaços que estão sendo criados, né? Podcasts, esse tipo de situação, sim. porque você faz chegar a mensagem talvez até mais rápida do que os próprios veículos de comunicação naquilo que você quer atingir no seu público. Verdade. Bom, então a gente fica por aqui, né, Exatamente. querido André Salem? Tem algum recado aí que Isso você aí. queira dar pra sua irmã, pra sua mãe, pro seu Ô, pai? louco. Não, só se inscrevam no canal. Pra Minha sua família já namorada? tá inscrita, mas... Já tá Ah, inscrito. se posso inscreve deixar o no último canal. recado aqui? Com certeza. Boa. Posso deixar ou não? Claro, Pode. pô. Para as mulheres, entendeu? Eu tô solteiro. Vixe. Você vê que eu tô cada vez mais solto aqui. Boa. E Boa. sou do time daqueles que gostam de mulher, entendeu? Não tenho nada também. contra Eu os também. outros, entendeu? Você também? Mentira. também. fake Então, news. mas assim, não tenho nada, não Você sou que é preconceituoso. Mas como o meu público, aquilo que eu espero encontrar, tá no público feminino, não sei, né? De repente vai que uma aparição aqui... Vamos ver. Eu acho que vai dar bom. tem uma palmeirense ou outra que se interesse em conhecer melhor o lado humano do Jorge Vinícius, entendeu? Porque aí vai conhecer o Vinícius, porque o Jorge é artístico, o Jorge não existe. Ah, não existe. Boa. Mas fica pro outro capítulo, tá? De repente tem uma palmeirense, tal, legal. que E as se palmeirenses são empolgou. bonitas, hein? Então, são maravilhosas. E são inteligentes. Extraordinárias, lindas, inteligentes, bem-sucedidas, Sim. entendeu? De repente uma quer conhecer melhor o Vinícius, né? O ser humano, de repente, né? Dá jogo. Boa. Aí dá pra gritar É isso aí. muitos gols, né? Dá pra Dá narrar. Dá Dá pra jogar uma pelada. Não, dá pra Tira na- o copo dele que Dá ele já pra tá jogar uma bêbado. pelada Dá muito pra narrar boa. uma goleada, né? Quem sabe? Dá. Ó, inscritos, por favor, aqui. E se você gostou do Jorge Vinícius, gostou do recado dele, inscreva-se no canal, né, querido André Salem? Exatamente. Fique é. conosco. Tira o copo, E tira o copo dele, que o homem tá perigoso hoje. Se inscreva, curte, Inscreva-se compartilha, no faz canal. o que você quiser. Inscreva-se no aí. nosso canal de corte também, que está bombando. Tá Vai ter muito bombando. corte do Jorge Estamos Vinícius aqui, bombando. que vai bombar, tenho certeza absoluta disso. E até o próximo episódio. Obrigado pela audiência e pela paciência. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau. Valeu.